Bora para política agora aqui no SBT Meio Dia. Já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. A gente abriu o MD de hoje, Prisco, com a metralhadora giratória de Carlos Moisés da Silva, que está sofrendo processo de impeachment. Abriu a câmera ao vivo, fez denúncias contra contratos superfaturados de aluguel no Detran. Também falou de revisão de contratos na Secretaria do Sistema Prisional, uma redução de 100 milhões de reais. Falou também na redução no valor pago pelo preço do oxigênio. Mas o foco ficou em torno do Detran. O governo está pagando, ou estava pelo menos até 2018, um processo que já vinha de 27 anos, por 900 metros a mais que nunca foram utilizados, o que renderia um rombo aí de 3 milhões de reais ao governo do estado. E é isso, por isso. Boa tarde. Olha, meu caro Fernando, essa história do Detran não é nova, é antiga, já se fala há muito tempo que situações nada recomendáveis e republicanas ocorriam no Detran. Então, me parece apenas que Carlos Moisés está abrindo a caixa de ferramenta. E seguramente não vai ficar só no Detran. Tem outras frentes. Você já falou alguma coisa do sistema prisional, também alguma coisa da saúde, mas tem mais coisas também nessas duas vertentes. Administração, fazenda, as empresas, as estatais. De modo que, pelo visto, embora tardiamente, Carlos Moisés pretende talvez deixar o governo atirando para o alto. E aí, seguramente, meu caro Fernando, tem tudo para alvejar muita gente. Até porque o massacre na Assembleia foi grande. A omissão da classe política catarinense no contexto da condução da Assembleia também foi inexplicável. Então, o jeito mesmo é atirar e atirar forte. Isso pode mudar alguma coisa no processo de impeachment, Prisco? Não muda nada. Sem dúvida nenhuma, a comissão mista julgadora vai decretar no dia 9 o seu afastamento e a da vice-governadora. Não muda em absolutamente nada. Talvez essa estratégia devesse ter sido adotada antes da votação. Ou alguma coisa mais forte, né? Porque até porque sabemos muito bem que, já falamos aqui, que a política catarinense não é propriamente um convento de freiras. Então, as coisas aconteceram, só que agora resolveram sacrificar talvez aquele que menos fez ao longo dos últimos anos. Cometeu erros na questão dos respiradores, sem dúvida. A Polícia Federal está em cima para apurar e tem que apurar com firmeza. Equívoco não concretizado no hospital de campanha, igualmente, claro. Agora, caçar por equivalência salarial dos procuradores, meu caro Fernando, aí é uma forçação de barra muito além da conta. Bom, os secretários de Estado também emitiram uma nota, uma carta aberta, na verdade, ao público, apoiando o governador Carlos Moisés da Silva, ressaltando o trabalho que está sendo feito e fazendo duras críticas a quem quer o impeachment, Prisco. Ali já coloca claramente os 360 milhões de economia onde? Nos contratos, vindos da onde? Da Secretaria da Administração. 360 milhões. Isso dá alguns respiradores, hein? Dos 33. E que, inclusive, resultou no indiciamento por corrupção e lavagem de dinheiro de figuras políticas hoje denunciadas pelo Ministério Público Federal, endereço certo. Júlio Garcia. Depois, as promessas feitas aos catarinenses estão sendo cumpridas. Daí ele vai colocando ali todos os prejuízos que foram acumulados e mais uma estocada também na linha do Ministério Público Federal com relação às organizações criminosas. Próximo telão, Jéssica. Uma carta aberta ao público que foi assinada aí por todos os secretários de administração. E registrando do governo do Estado. Figuras proeminentes, homens sérios que ainda integram esse governo. Tem vários secretários, desenvolvimento econômico, agricultura, a fazenda e outros. Infraestrutura, pessoas e personalidades de conduta reta ao longo da sua ou das suas respectivas trajetórias. E prossegue, Fernando. Não tem compromisso com o erro, fala nos conchavos, que é uma realidade,
e que não cederá às pressões. Falamos aqui que muito da situação que ocorreu é também dos dutos e das torneiras que foram fechadas. Isso provoca reação, isso é uma realidade inquestionável. Depois fala, este governo foi eleito pelos catarinenses, muito bem, é visível os beneficiários desses esquemas, mais estocadas, assinadas por todos os secretários, repito. E ali, Fernando, desrespeito, fato consumado, os catarinenses já disseram que não aceitam, ou seja, também coloca que não esperam os catarinenses o retorno daqueles que vinham governando Santa Catarina, né? Essa frase aqui é interessante, por isso. Os catarinenses já disseram que não aceitam no governo. Se este desrespeito for consumado e as portas do governo forem abertas para aqueles que representam o que os catarinenses rejeitaram nas urnas e rejeitam no dia a dia, saibam que não dividiremos espaço com eles. Ou seja, se alguém assumir o governo, eles estão fora. Os catarinenses já disseram que não aceitam eles no governo. Nós também não. E nós também não faremos parte de um governo, muito bem. Na minha avaliação e na minha leitura, meu caro Fernando, é uma clara sinalização que o governador vai lutar até o fim, mas que não descarta a possibilidade da renúncia, não. Porque a renúncia é uma resposta, é uma reação ao que a Assembleia fez com ele, com a sua vice. A sua vice, então, nem se fala. Não tinha nada a ver com a história da equivalência salarial. Está indo no embalo porque tem que tirar os dois, não basta um não serve. Mas é uma sinalização clara que vai sair atirando, como disse, mas em último caso, a renúncia é o caminho, porque diante da vacância do cargo, até 31 de dezembro, é convocação de eleições diretas. E é isso que todos nós queremos. Agora era só o que faltava, os 40 que sacaram o governo, agora vão os 40 eleger um novo governo no início do ano que vem para quase 2 anos. Isso é uma brincadeira e de muito mau gosto. Pois muito bem, outra questão também que chama a atenção nessa guerra toda, mas vamos resistir, vamos conseguir, quem sabe, 6 votos na comissão mista. Comissão mista... Julgadora, perdão. Pois muito bem. Aí se safa desse, mas já tem outro na fila, tramitando. E tem outros 2 pedidos na Procuradoria da Assembleia. Então não adianta, vão caçar de qualquer jeito. Está muito claro, à luz do dia. Então, deu. Agora, temos que ver as consequências disso. O advogado do presidente da Assembleia, no contexto da Operação Alcatraz, desembargador aposentado César Abreu, hoje fez toda uma sustentação por escrito, mostrando que mesmo que a juíza Janaína Cassol Machado venha a aceitar o pedido de denúncia do Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, ainda assim, como réu, ele tem condições de assumir interinamente o governo, porque tudo aquilo em torno do qual ele é acusado não faz parte do exercício do cargo. É uma controvérsia jurídica que vai merecer a atenção, sem dúvida nenhuma. Só que tem também um outro aspecto, meu caro Fernando. A juíza federal pode acolher a denúncia, mas, ao mesmo tempo, ela pode pedir o afastamento do presidente da Assembleia, que é chefe de poder, junto ao Tribunal Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Então, tem também esse cenário. Agora, para encerrar mesmo, meu caro Fernando, temos hoje, terça-feira, um dia tranquilo no Tribunal e na Assembleia, eu já ia me esquecendo dessa informação, mas na quarta-feira, a definição da comissão mista julgadora. Sorteio, um TJ, pleno, escolha de 5 desembargadores, e voto, eleição em plenário da Assembleia dos 5 deputados. Os mais votados, 5, compõem com os 5 desembargadores sorteados no contexto da presidência do desembargador Ricardo Hessler, que é também o comandante do Poder Judiciário.
E sexta-feira, já a primeira reunião, mas não conta prazo ainda, para a escolha do relator. Será um deputado? Um desembargador? O bom senso recomendaria que fosse um magistrado, até porque os parlamentares já fizeram o seu espetáculo na última quinta-feira. A partir da próxima segunda, começa a contar os 10 dias úteis, dia 9 de outubro, a definição. Com os 6 votos favoráveis, o governador consegue fazer um na comissão julgadora? Porque cada deputado vai votar 5 vezes, é isso? É assim que vai funcionar a escolha? A escolha dos 5 deputados será em plenário, com os 40 votando em 5 colegas. Então, os 5 mais votados vão para a comissão junto com os 5 desembargadores sorteados. Você me pergunta, o governador teria quantos votos? Se os 6 votos favoráveis que o governador fez dentro da Assembleia Legislativa, 6 deputados votaram com ele. Sim. Consegue colocar um, será? Quando muito um. Difícil. Quando muito um. No máximo um. Ou seja, se conseguisse um, precisa o voto dos outros 5 desembargadores. O governador vai conseguir, talvez, mudar ou conseguir esse apoio com deputados, como você mesmo já trouxe para a gente aqui, que estavam com ele, que resolveram cair fora e que agora podem colocar, talvez... Mas é pouco provável. No máximo um voto, ele depende literalmente dos 5 desembargadores a serem sorteados. Porque se colocar oposição dura, aí fica difícil. Obrigado, Prisco. Abraço, até amanhã. Cláudio Prisco, e a política aqui no SBT Meio-Dia. Ele volta hoje à noite, às 7h20, com a Bruna Radic no SBT News.